eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Vamos iniciar a nossa aula de revisão, tá? Lembrando que a aula de revisão eu vou falar um pouquinho sobre cada tema, vocês já tiveram aulas relacionadas a isso, qualquer dúvida também, com essa aula vocês conseguem sanar, mas se persistir, as videoaulas anteriores vocês podem acessar, tá? É mesmo uma revisão desse conteúdo, do que vai ser dado para vocês, né? O que vai ser cobrado também nas avaliações, tá? Mas não deixem de revisar tanto o caderno quanto o livro também, ok? Vamos começar? Olha só, numa das nossas primeiras videoaulas, nós falamos sobre o quê? Sobre adição de frações com denominadores diferentes. E o que nós temos que fazer? Nós temos que tirar o MMC dos denominadores. Depois que nós tiramos o MMC dos denominadores, o que nós temos que fazer? Dividir esse MMC por cada denominador e multiplicar por cada numerador. Divide por cada denominador e multiplica por cada numerador. Divide por cada denominador e multiplica por cada numerador. Depois que eu soube, né, quais são os novos numeradores, o que eu tenho que fazer? Eu repito o denominador e faço o quê? Faço essa operação, 150 mais 144, o resultado menos 130. A resposta eu tenho sempre que simplificar. E para simplificar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplificar pelo maior divisor comum do numerador e do denominador. Se é um número grande e você não tem certeza, se você não for dividindo sucessivamente, vamos supor, dividir os 2 por 2, depois por 3, você pode achar o máximo divisor comum entre eles e fazer a divisão direta, ok? Olha só, mais um exemplo. Aqui já tem uma multiplicação, uma divisão e uma subtração. Na multiplicação, o que nós temos que fazer? Eu falei tantas vezes com vocês, nós temos que tentar a simplificação cruzada. Simplifica cruzado, mas multiplica na horizontal, tá? Divisão de fração, o que eu faço, gente? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Aqui, olha, depois que eu simplifiquei, ficou 2/7, ok? Aqui, na divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, fazendo também a simplificação. Esse aqui eu não vou fazer passo a passo, eu vou explicar os processos. Então, eu faço primeiro multiplicação ou divisão, dependendo da ordem que aparece. Quando chegar a divisão, eu tenho que repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, ok? Simplificando cruzado ou assim, faço a multiplicação na horizontal, tá, gente? Aí, formou isso aqui. Que aí eu tenho que resolver como? Como eu resolvi o do primeiro exemplo, que seria o quê, gente? O MMC. Depois que eu tiro o MMC, divido por cada denominador e multiplico por cada numerador. Repito o denominador no final, faço o cálculo e se tiver como simplificar, eu sou obrigada a simplificar, ok? Vamos falar mais um pouquinho sobre potenciação também, porque nós revisamos, né, nas videoaulas. 5 elevado ao cubo, gente, é 5 vezes 5, 3 vezes, correto? Que daria o quê? 125. Na potenciação, gente, o expoente indica quantas vezes devo multiplicar a base por ela mesma. Muita gente vem cá e faz assim, ó, 5 vezes 3. Tá errado. É 5 vezes 5 vezes 5, ok? Vamos falar mais um pouquinho também sobre a potenciação. Porque, gente, qualquer número elevado a zero é igual ao quê? A 1. Zero elevado a qualquer número é zero mesmo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. E 1 elevado a qualquer número é 1 mesmo, tá, gente? Mas se você realmente fizer o cálculo, né, você vai ver, a não ser esse aqui que eu já expliquei para vocês, que é um cálculo mais avançado, que se faz em faculdade da área de exatas, né? Então, assim, nem todas. Acho que só mesmo a matemática que estuda isso e não tem necessidade de vocês terem um cálculo tão avançado para saber. Nesse caso, você só sabe da regra mesmo. Mas os outros, se você fizer o quê? Por exemplo, o zero elevado à quarta potência. Se você fizer 0 vezes 0 4 vezes, você vai ver que é zero. Você sabe a regra, mas você sabe chegar até o resultado também, tá bom? Olha alguns exemplos também, ó. 5 ao quadrado, 25. 3 ao quadrado, 9. 2 ao quadrado, 4. 6 ao quadrado, 36. 2 à sexta potência, 64. 2 à décima potência, 1024. 0 ao quadrado, 0. 1 ao cubo, 1. 4 elevado a 1, 4. 12 elevado a 0, 1. Correto?
Vamos falar agora, gente, de potenciação com a base fracionária. O que é isso? Quando a base é uma fração, não é verdade? Então, aqui, ó, prestem atenção. Ele pediu, esse professor aqui, para fazer 2/3 elevado ao quadrado e 1/2 elevado ao cubo. O que eu quero que vocês lembrem e saibam que quando eu faço a potência, não é a mesma coisa de eu transformar numa multiplicação? Ou seja, 2/3 elevado ao quadrado seria 2/3 vezes 2/3. Você pode resolver através da multiplicação? Pode, mas tem uma forma mais fácil. Você pode elevar tanto o numerador quanto o denominador a esse expoente. É mais rápido, olha. 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. Tá vendo? Igual 1/2 elevado ao cubo. Ao invés de você fazer 1/2 vezes meio vezes meio, você faz o quê? Já eleva 1 ao cubo e 2 ao cubo, que fica mais tranquilo de você resolver. Lembraram dessa parte também do conteúdo? Olha aqui. 12 elevado a 1, 12. 6 onzeavos elevado a 1, 6 onzeavos. Aqui falando também um pouco mais das propriedades, correto? Gente, expressões envolvendo potenciação. Deixei aqui um exemplo para vocês. Vocês estão vendo que tem todo um parênteses e ele está elevado a 2? Você resolve o parênteses primeiro. Ana Paula, mas você falou que a potência e a raiz quadrada vem antes. Ok, mas e a ordem do parênteses? Você resolve parênteses primeiro, ela está fora. Se ela estivesse dentro, ela seria a primeira a ser resolvida. Só não seria se tivesse uma raiz antes, porque aí a que chega primeiro é resolvida primeiro, tá? Mas como ela está do lado de fora, você resolve todo o parênteses aqui, olha, você resolve essa multiplicação menos essa divisão. Como que eu resolvo? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, tá? A multiplicação, como que eu resolvo, gente? A multiplicação eu sempre tento simplificar cruzado e multiplico na horizontal. Quando eu cheguei aqui, ó, que ficou uma subtração, subtração com denominadores diferentes. Eu tenho que tirar o MMC, colocar os denominadores iguais. Tirei o MMC, divido pelo denominador, multiplico pelo numerador. Divido pelo denominador, multiplico. Acho que eu não sei se eu falei ao contrário aqui. Deixa eu falar de novo, porque sabe quando você fica com a sensação que você falou a palavra errada? Vamos lá. 8, eu divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Divido pelo denominador e multiplico pelo numerador, tá? Aí, quando eu chego a uma única fração, que eu vou fazer aqui a minha potenciação. 15 ao quadrado, 225. 8 ao quadrado, 64, ok? Vamos falar também sobre a raiz quadrada. Gente, raiz quadrada, quais são os termos dela? O índice 2, que quando não tem, é como se fosse 2, né? O radicando, que é o número de dentro, o radical, que é o sinal, e o resultado, que é a raiz. O que é uma raiz quadrada, gente? Está te perguntando que número vezes ele mesmo que dá esse aqui de dentro. Ou seja, a raiz quadrada, gente, ela é o inverso da potenciação. Qual que é a raiz quadrada de 1? 1, porque 1 ao quadrado é 1. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6, porque 6 ao quadrado é 36. Qual é a raiz quadrada de 81? 9, porque 9 ao quadrado é 81. Qual que é a raiz quadrada de 100? 10, porque 10 ao quadrado é 100, ok? Olha só, gente. E quando são raízes quadradas, envolvendo números fracionários, é a mesma coisa. Você vai tirar a raiz quadrada normal, só que você vai tirar tanto do numerador quanto do denominador. Olha aqui. Raiz quadrada de 4 nonos, você resolve qual que é a raiz de 4? 2. Qual que é a raiz de 9? 3. Então, raiz quadrada de 4 nonos é 2/3. Tá vendo, gente, como que é tranquilo? Raiz quadrada de 4 sobre 49. Olha só, é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 sobre raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 49, 7. Aqui é a mesma coisa. Raiz de 1, 1. Raiz de 64, 8. Tá vendo, gente? Que não muda. Essa aqui eu já tinha... passei uma parecida, né, com potenciação. Até pensei que eu tivesse repetido, não é não. Aqui é envolvendo radiciação. Aqui novamente está a resolução. Isso aqui eu retirei de uma videoaula, vocês já fizeram. Eu só estou mostrando qual é a ordem para a gente relembrar. Eu resolvo esse parênteses primeiro. Nesse parênteses, eu resolvo primeiro essa multiplicação. Eu simplifico isso aqui cruzado, tá vendo? Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. Tá vendo? Tá tudo feito aqui. Depois eu faço essa subtração. Aí quando ficou em só 1, eu ainda simplifiquei para ficar mais fácil, porque 4 sobre 4 é 1. Aí sim eu elevo a sexta potência. Resolvendo aqui, agora eu faço essa raiz quadrada aqui,
que vai dar 1/9. Novamente, ficou aqui, olha, uma subtração e adição com denominadores diferentes. Eu tirei o MMC, dividi por cada denominador, multipliquei por cada numerador, e no final fiz a operação mantendo o denominador, que deu 7/9. Muito tranquilo, né, gente? Vamos falar também nessa nossa videoaula sobre os números decimais, tá? Os números decimais são aqueles números que têm vírgula. Por quê? O que eles têm de diferente? O denominador deles são potências de 10, correto? Olha só, eu consigo transformar um número decimal em uma fração decimal e uma fração decimal em um número decimal. Aqui, eu expliquei para vocês que a quantidade de zeros é a quantidade de casas que você vai andar aqui. Lembram disso? Da mesma forma, olha aqui, se eu quiser transformar essa fração decimal em número decimal, eu copio o numerador. São 2 zeros, 2 casas. Da mesma forma, se eu fosse transformar esse número decimal em fração, o que eu faria? Que número que eu estou vendo? 31. Coloco 1 embaixo. Não são 2 zeros? 2 casas decimais, eu coloco 2 zeros. Tá vendo que a regra, indo e a volta, é bem parecida? Muito tranquilo. Deixei aqui, né, esses exemplos para vocês. Agora nós vamos falar sobre a comparação de números decimais. Gente, olha só. Para comparar números decimais, precisamos inicialmente comparar a parte inteira, tá? É maior aquele que tiver a parte inteira maior. Se a parte inteira for igual, a gente vai comparar a parte decimal. Se a parte decimal for igual, a gente vai comparar a parte do centésimo. E assim sucessivamente. Ou seja, o primeiro número, depois o segundo, o terceiro. Bem tranquilo também a comparação. A adição de números decimais. Para adicionarmos números decimais, nós temos que colocar o quê, gente? Vírgula debaixo de vírgula e preencher as casas vazias com zero. E no final, o resultado, apenas descer a vírgula. Também estudamos isso. Na subtração, a mesma coisa. Colocamos vírgula debaixo de vírgula e no final... colocamos zero, né, nas casas que estão vazias e no final a gente desce a vírgula também, correto? A multiplicação que é diferente. Você faz o quê? Você arma o cálculo normal, como se não tivesse a vírgula, e a resposta, olha aqui, o resultado, ele vai vir com a soma das casas decimais dos dois fatores. Olha só, o primeiro não tem 2 casas decimais e o segundo não tem uma. 2 mais 1 é 3. Então, a resposta tem que vir com 3 casas decimais, correto? E a multiplicação você faz normal, gente. Muito tranquilo. A divisão eu nem deixei exemplos aqui, porque eu falei muito, eu fui muito taxativa com a divisão. O que você tem que fazer? Os números, você tem que sumir com a vírgula dele. O que você tem? Igualando as casas decimais. Por exemplo, 2,3 dividido por 0,3, por exemplo. Andou uma casa. Beleza, você faz 23 dividido por 3. Mas quando for, por exemplo, 62,4 dividido por 62,4 dividido por 1,312. Então, se você tem que andar 3 casas decimais um lado para excluir a vírgula, o outro você precisa andar só 1, você completa com 0. Eu expliquei isso taxativamente nas aulas. Então, sempre igualar as casas decimais, excluir a vírgula, né? Igualando as casas decimais se elas não forem iguais. Tranquilo também, né, gente? A divisão. Expressões com números decimais, a gente faz também seguindo a mesma regra, tá? Raiz ou potência primeiro, multiplicação ou divisão, adição ou subtração, da mesma forma. A potenciação de números decimais, nós resolvemos da mesma forma que a gente faz a potenciação de números naturais. Vamos supor, aqui não pus exemplo, 0,2 ao cubo é o quê? 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Você faz 0,2 vezes 0,2 e o resultado vezes 0,2. Também é muito tranquilo. Raiz quadrada de um número decimal. Esse aqui que foi bem mais novo para vocês. Então, por exemplo, o que você tem que pensar aqui, ó? Qual é a raiz quadrada de 56,25? Você tem que pensar quais são os quadrados perfeitos que esse número está entre esses dois quadrados perfeitos. Os quadrados perfeitos desse caso são 49 e 64, porque 56,25, 56 é um número que está entre 49 e 64. A raiz quadrada de 49 não é 7? A raiz quadrada de 64 não é 8? Então, a resposta para essa raiz quadrada está entre 7 e 8.
você começa a fazer as tentativas. 7,1 vezes 7,1, 7,2 vezes 7,2 e assim sucessivamente até achar a resposta. Muito tranquilo também, gente. Agora, porcentagem, descontos e acréscimos foi o tema da nossa aula online também. Nós fizemos uma correção relacionada a isso. Quando pede um desconto, é o quê? Você tem que subtrair aquela porcentagem do valor. Quando é um acréscimo, você vai adicionar. Agora, o que você precisa ficar muito atento, porque quando nossa avaliação agora é de múltipla escolha. Então, muitas vezes, por exemplo, uma televisão custaria R$1.000. À vista teve 10% de desconto. Muita gente está marcando o valor do desconto, mas às vezes está perguntando por quanto que a televisão passou a ser, qual valor ela passou a custar. Então, em relação aos cálculos, até que vocês não estão errando tanto. Vocês estão errando no que está perguntando, no enunciado. Então, prestem bastante atenção, porque como as avaliações são de múltipla escolha, com certeza terão respostas para os seus erros também. Então, eu preciso que vocês tenham... Ana Paula, mas por que você coloca assim? Porque eu preciso, gente, preparar vocês, né, para tantas avaliações que vocês farão no resto da vida, tá? Então, prestem bastante atenção. Eu deixei para vocês algumas atividades e eu volto na próxima videoaula fazendo essa correção, tá? Ó, vou passar devagar para vocês conseguirem pausar a tela e poderem copiar. Não teve a necessidade de eu pedir a Fisales para enviar por PDF, porque são pequenas as perguntas, tá? A número 3 aqui, tudo direitinho para vocês. Número 4. A número 5, ficou com a resposta aqui, ó. Vou até tirar rapidinho, ó. A número 6. E eu pedi páginas 85, 86 e 87. Essas páginas do livro é revisando tudo de números decimais. Essas páginas, quando eu voltar na revisão, eu vou corrigir as outras atividades e essa eu vou mostrar para vocês a resposta, para que vocês possam conferir se está igual às suas. Mas por que, Ana Paula? Porque são todas da mesma forma, senão nós vamos ficar falando a mesma coisa. E vocês estão no 7º ano, vocês já têm uma maturidade muito grande de poder saber que se o 1, 2, 3, 4 foi feito dessa forma, 5, 6, 7, 8 também vai ser, tá bom? Vocês precisam colocar cada vez mais o cérebro para funcionar. Por isso que é uma turma maravilhosa e que eu amo tanto, porque são alunos excepcionais, todos, sem exceção, tá bom? Olha, volto na próxima videoaula fazendo a correção. Façam as atividades com muita atenção, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.